noite a todos. É um imenso prazer nós estarmos aqui reunidos fazendo essa live em homenagem ao Dia Internacional do Teatro e do Circo. Por que a gente escolheu o circo? Porque é muito importante nós entendermos que o circo já vem de longas datas e há muito tempo atrás, lá pela Idade Média, até na própria Grécia Antiga, em Roma, já o circo já existia. E todas as apresentações teatrais eram feitas em cima de um tablado e as pessoas ficavam assistindo em volta desse tablado. E aí foi se sofisticando, mas o circo seguiu andando nos seus carroções, viajando por cidades, e o teatro também foi se aperfeiçoando e caminhando por uma outra trajetória. Nós temos um exemplo muito importante da junção entre o circo e o teatro, que foi na época de Molière, que então ele viajava com seu circo-teatro, né, pelo interior de Paris, não era reconhecido por ninguém, não servia para nada, mas divertia a nobreza muitíssimo. E os nobres chegavam até o rei e diziam: olha, tem um cara excepcional que faz umas comédias críticas e tal e coisa, manda chamar que eu quero ver. E aí passaram-se 13 anos nesse percurso pelo interior da França e ele foi até ao rei e apresentou o seu trabalho. E aí o rei se encantou e eles ficaram como comediantes do rei. Né? E aí tiveram o Petit Palais, que era um espaço onde eles apresentavam espetáculos de teatro dele. E aí, claro, que ele teve várias outras complicações que não vêm ao caso, com o clero e tudo mais. E o teatro e o circo sempre andaram juntos. Tem muito aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o Circo do Bebé, que é um circo que faz espetáculos de teatro, né, comédias, onde o principal ator é o palhaço, e assim nós vamos. Então eu acho, né, que essa junção de trazer essas pessoas maravilhosas que tem no circo, a gente está fazendo uma homenagem, o teatro convencional fazendo uma homenagem para o teatro do circo. E não esquecendo que, como teatro, o circo também foi evoluindo, foi mudando o seu aspecto, e hoje nós temos também expressões maravilhosas de circo, hoje sem animais, né? Como o Circo de Soleil também, que nós vamos ter alguns representantes aqui, 2 representantes do Circo de Soleil, nos homenageando com a sua presença. Então eu quero dizer que todos são muito bem-vindos. Para nós da FEBAC é uma honra imensa poder contar com vocês aqui na nossa busca de união de todas as artes cênicas, e a gente está muito, muito agradecido e feliz de poder ter vocês por aqui. Nós temos como nossas apresentadoras e anfitriãs a Rafaela, que é a Rafa, lá da Trilhares, lá de Manaus, e a nossa querida Luana, que também é do Instituto das Artes Luana Lopes, lá de Campinas. E eu sou o Newton Filho, presidente da FEBAC e de Porto Alegre, do Teatro Newton Filho. Então, com vocês, eu deixo as nossas 2 anfitriãs comandando esse belíssimo espetáculo, essa nossa Hora do Nosso Circo, que é maravilhoso, inesquecível um passeio no circo. Obrigado, queridos, mais uma vez, muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Para a gente é uma grande alegria estar podendo estar aqui com essas pessoas assim que representam tão bem o circo, mesmo o teatro, as artes cênicas, não só no nosso país, como pelo planeta, né? Porque são figuras que representam o Brasil fora também. Então a gente vai apresentar os nossos convidados e já agradecer demais pela presença dos 3 que estão aqui e a presença de vocês que estão aí em casa assistindo a gente.
Então vamos começar apresentando o Marcelo Perna. Marcelo Perna é ator com uma carreira de mais de 35 anos dedicados ao teatro. É um dos brasileiros que fazem parte do seleto elenco do Cirque du Soleil. Desde 2013, interpreta o White Clown, ou o Palhaço Branco, no espetáculo Corteu. É também stand-in do protagonista Palhaço Mauro, nesse mesmo espetáculo. Formado em teatro pela UDESC, trabalhou por várias temporadas em navios pela Europa, tem mais de 25 montagens teatrais e atuações no cinema, além de ser cofundador e intérprete na Escola de Samba União da Ilha da Magia de Florianópolis. Bem-vindo, Marcelo! Alô, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, Seja um grande bem-vindo. prazer. Muito obrigado, um grande prazer. Obrigado à FEBAC por esse convite. Eu quero saudar o presidente, Newton Filho, dessa maneira saudando também a diretoria, aos companheiros desse bate-papo e a todos os participantes, a todos aqueles que estão nos assistindo agora via online pelo mundo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Então, vou chamar mais um membro para a nossa roda de conversa. Rui Bartolo Júnior, membro da tradicional família circense Gran Bartolo Circos. Rui faz parte da 4ª geração. Desde criança, ele já participava de peças teatrais, principalmente as infantis. Com 8 anos, ele começou também a fazer uns números de picadeiro, como equilibrismo em monociclo, laços e chicotes e patins de roda. Trabalhou desde a adolescência com elefantes e cavalos em seus shows. Já adulto, o Rui fundou e dirigiu o parque temático Beto Carreiro World, que todo mundo conhece, todo mundo quer ir em algum momento para lá. Ele teve participação na TV, em novelas como Ana Raio e Zé Trovão, e em muitos outros grandiosos eventos pelo Brasil afora. Foi um dos fundadores do Circo Escola Oliver Como é que é, Luana? Carminati? Carminati, em Brusque, Santa Catarina. E também é fundador da trupe Bartolo, junto com a sua esposa e seus filhos. Bem-vindo, Rui! Cadê você? Opa, tudo bem? Boa noite a todos. É um grande prazer, uma honra, né, estar aqui com vocês nessa live. Bem-vindo. A honra é toda nossa. Bem-vindo, Rui. Obrigado. Agora a gente vai apresentar o Marcos Cazu, palhaço e empresário, foi consagrado em mais de 24 países, sendo o único brasileiro a protagonizar uma obra do Cirque du Soleil. Atuou no espetáculo Alegria por 8 anos. Foi assistido por mais de 12 milhões de pessoas, inclusive reis, rainhas, celebridades da música internacional e astros de Hollywood. De volta ao Brasil, criou a companhia Universo Cazu, liderando grandes profissionais, artistas de circo, da música, da dança, com performances de tirar o fôlego e também inovando com tecnologia de ponta. Marcos Cazu também trabalha com palestra motivacional, é terapeuta, hipólogo, reikiano, entre outras habilidades focadas ao autoconhecimento, desenvolvimento humano e desbloqueio de habilidades no Centro de Bem-Estar, como que se fala? Cura Life. Olha, ele vai me corrigir, ele vai entrar e vai me corrigir. Então, seja bem-vindo, Marcos Cazu. Assim, né? Alô, agradecido. Namastê. Namastê. Agradecido pela apresentação. Cura Life, né? Cura Life que fala assim, né? Cura Life, isso mesmo. Bem-vindo! Eu agradeço pelo convite, agradeço a todos aí, ao Rui aí, que tem uma grande história aí, né, Rui? Parabéns aí, viu? Toda essa geração, né? Nós, como seres humanos, né, somos todo concebido por memórias, né? Tanta gente que passou para a gente poder viver o nosso momento agora, né? E principalmente a história que vocês vêm fazendo. Agradecido aí ao Newton, tá? Todo mundo, ao Marcelo aí também, que trabalhou na mesma companhia que eu aí, que é um puta reconhecimento, né? E almejamos que também as companhias brasileiras e nacionais também possam chegar nesse mesmo nível e patamar também, né? Agradecido a Luana, a Rafa, ao Gringo Star e a todos os envolvidos aí também, né? A RC2 Teatro, que também está aqui, né? Bem, espero que esse bate-papo possa acrescentar boas ferramentas para que todos possam utilizá-las para iluminar o caminho, né? A arte e colorir aí
esse mundão, tá? Agradecido isso mesmo. mesmo. Muito bem. Eu vou começar fazendo uma pergunta genérica, porque aqui a FEBAC, a gente, sendo uma federação das escolas assim, a gente está espalhado pelo Brasil todo. Então, que nem a Rafa, que é de Manaus, o Newton, que é de Porto Alegre, eu sou de São Paulo, Rony de Minas, Gringo de Floripa, e agora eu quero saber o seguinte, Marcelo, de onde você é? Rui, de onde você é? E Marcos, de onde você é? Então, eu sou nativo da ilha, eu sou manezinho da ilha, nascido e criado em Florianópolis. Ó, então, 2 de Florianópolis aí. Rui, conta a sua história, Rui. Conta, então, essa é a sua chance. Eu sou maranhense, nasci em Carolina, né, no Maranhão, embora que eu ainda não conheça a cidade que eu nasci, porque na época o circo passou, né, estava passando por lá, eu nasci, e depois o circo não retornou mais a Carolina. Já teve em São Luís, Maranhão, né, mas em Carolina não. Então, eu ainda tenho que fazer essa viagem para conhecer a cidade onde eu nasci, né? Mas eu sou maranhense, né? Depois eu vim morar, porque a vida de circo é aquilo, sempre viajando, rodando, né? Nós fomos parar em Penha, Santa Catarina, que eu, junto do meu pai, né, que também é Rui Bartolo, infelizmente não está mais entre nós, mas ele foi o diretor do parque, do Beto Carreiro, e tanto eu quanto meus irmãos, minha mãe, todos juntos, né, trabalhando lá, trabalhamos por vários e vários anos com o Beto Carreiro, e hoje eu estou aqui fazendo um trabalho, estou em Canela, Rio Grande do Sul, né, aqui que é coladinho, eu trabalho em Canela, mas estou morando em Gramado, como do lado, né? Do ladinho. Então, estou aqui no Rio Grande do Sul hoje. Rui é rodado, hein, Rui? Um pouquinho. Bem pertinho de mim, Rui. Vem me visitar. Bem pertinho. Dá 2 horas. Exato. E Cazu, você é de São Paulo mesmo? Você é do interior de São Paulo? De onde que você é? Eu comecei todo esse processo aí no interior de São Carlos, né? Interior de São Paulo, cidade chamada São Carlos, né? Eu tenho casa em São Paulo, mas atualmente eu moro no meio do mato mesmo, um lugar muito gostoso, cheio de animais, né? Onde é o meu espaço também, né? De autoconhecimento e terapias, né? Que é o Cura Life. E eu estou ultimamente aqui na Granja Viana, né? Próxima fazendinha, onde eu recebo pessoas de toda a América Latina aí que acabam vindo para cá para se desintoxicar um pouquinho, né? Da mente, das informações que estão recebendo, né? Então, e é onde é também o meu centro de treinamento, é o Universo Cazu, onde também aproveito o espaço para desbloqueio de habilidades, que não estão ligadas apenas ao circo, né? Mas também todo esse processo de autoconhecimento também. Uhum. E eu convido vocês, quando vocês sentirem, que venham para cá fazer uma experiência e que não esperem ficarem, sabe, intoxicados ou doentes. Venham agora, né, para fortalecer e aumentar ainda mais essa imunidade, né? Precisa, né? A gente estava até antes da gente começar batendo um papo com o Newton falando justamente disso, desse momento que a gente acaba ficando fica meio suscetível a essas coisas meio pesadas, né? Então, para a gente tentar se equilibrar, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também. Sim, vai ser um papo bem gostoso. Né? Um papo bem gostoso. Aonde fica o teu espaço, Cazu? É São Paulo, né? Próxima fazendinha, Granja Viana, é São Paulo, né? Carapicuíba, né? Nós chamamos Granja Viana porque, né, é uma extensão bem grande, tá? Mas fica em Carapicuíba, próxima fazendinha, né? Uhum. De fácil acesso, muito fácil acesso. Nossa, sou super curiosa para ir. Uma hora eu vou aparecer. Eu tenho um circuito para fazer depois da pandemia. Eu quero ir na escola de todos os meus amigos, já vou pôr vocês no meu circuito. E outra coisa que eu ia perguntar, dá para ir em grupo depois da pandemia, claro, dá, tipo, vamos as mulheres da FEBAC, todos da FEBAC, dá para fazer esse trabalho ou não? Tem que ir sozinho? Como que funciona, Marcos? Estava na dúvida se estava falando com o Marcelo. Né? Só pintou essa dúvida. Não, dá para ir no coletivo? Eu recebo, além de artistas, modelos, empresários, né? Recebo grupos, né, que vêm de todos os estados e, principalmente nesse processo de pandemia também, eles acabam vindo aqui, sim, porque eles precisam de... eles acabam ficando aqui, às vezes, até uma semana,
né? Porque passa num processo não só de desintoxicação, mas o impacto que as informações têm hoje em dia, né? Reverbera assim no seu recipiente, no seu corpo, né? Então, tudo é como você recebe as informações. E me formei na medicina, vocês devem talvez conhecer ou não, né? Que são as 5 leis biológicas, que é a nova medicina germânica. Então, a gente trabalha nesse foco de o impacto que as informações têm, né? Então, dependendo o que acontece e é inesperado, né? Que são os eventos inesperados, é o que causam todos esses DHS, que vocês chamam de trauma, né? Então, na linha que eu sigo, a gente não acredita, né, na cura, porque nós não acreditamos em doenças, né? Mas tudo começa pela mente, tudo começa por um impacto, tudo começa a forma como você recebe, né, tudo isso. Então, imagina que o nosso cérebro é um campo fértil, né? E por ser um campo muito fértil, ele, qualquer informaçãozinha, seja ela tóxica ou não, se não souber filtrar, se não souber as ferramentas corretas, vai acabar brotando alguma coisa, seja positiva ou negativa, né? Tudo aquilo que você foca vai crescer. Foca no amor, vai crescer o amor. Foca em alguma coisa ruim, no medo, vai crescer isso aí também, né? Então, a gente evita, na verdade, não. Nós acreditamos muito nessa biologia, né? O nosso corpo, ele auto se regenera por si só. Então, imagina que tudo começa pela sua percepção. Percepção, psique, consciência, órgão, cérebro, né? Então, aqui a gente trabalha um pouquinho de tudo. E é muito gostoso, né? O universo Kazu surgiu desse processo também, né? Possibilidade. Então, muitas vezes são crenças também, né? As crenças que nos limitam, mas também as crenças que vocês chamam de doenças, né? E é tudo uma coisa biológica, é o seu corpo falando. Então, quando nós nos calamos, né? O corpo tem a necessidade de se comunicar, né? Então, conhecer intimamente como que é o seu recipiente, a forma como você está trabalhando, recebendo as informações no seu ambiente, vai ajudar muito, 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 muito mesmo. Muito. Então, eu recebo, além de grupos, né, recebo também pessoas que vêm num processo individual, né, e é bem gostoso. E 2 vezes ao ano, nós fazemos os nossos retiros, né, num espaço bem bacana, onde tem cachoeira, lago, e é gostoso para renovar essa energia, para você continuar, né, brilhando e colorindo. É isso mesmo. Uma hora, ó, você tem que bater papo com o Newton, do nosso grupo aqui, o Newton. É bem parecido os dois, viu? Olha, tô até olhando as carinhas, até o semblante parece, viu? Estava te ouvindo e achei maravilhosa a tua proposta. Nós trabalhamos aqui no teatro com o teatro e a neurociência, nessa busca exatamente parecida com a tua, né? De compreender o que o cérebro pode produzir para o nosso corpo e a expressividade dos nossos sentimentos no nosso corpo, na nossa vida, né? E como a gente pode alterar isso, né? E essas alterações, como a gente chama de neuroplastia cerebral, né? Faz novas conexões, novos processos de entendimento e a gente vai podendo alterar todo esse mecanismo que a gente tem, que a gente acha que não domina, mas nós somos responsáveis por ele. E isso me encantou muito de te ouvir. Eu não vou continuar porque os atores principais são vocês 3. Agradecido mesmo, viu? Vamos nos falar, vai ser Vamos, com certeza, é muito importante. Nós somos semelhança a algo tão espetacular, né? Vocês podem rotular de Deus, luz, universo. Significa que dentro de cada uma das pessoas que estão aqui presentes e ao redor do nosso mundo, né? Está nesse DNA, né? Então é só acessar e tá tudo bem, né? Isso exatamente. É. Olha, você tinha conversa para tanto tempo, né? É verdade. Ai, tem que fazer uma outra reunião que aí não é assim cravada entre a gente para bater papo mesmo, né? Exatamente. Bom, eu queria chamar o Rui, porque assim, estou super curiosa. Ele nasceu em Maranhão, ele não ficou muito tempo lá e foi para outros lugares, então tem assim, algumas perguntas para te fazer, tá, Rui? Vamos lá. Legal. Primeira pergunta, eu vou ler aqui todas as perguntas que nós separamos e aí você vai completando. A primeira pergunta seria como que era a tua relação com os animais no circo? Uma delas, né? A primeira pergunta. A segunda é em relação à geração, né? Como que funcionava se um filho não quisesse participar das atividades do circo,
A última pergunta. E como você vivia se mudando? Como que era a sua relação com a escola, com os amigos, para namorar? Eu cheguei numa cidade, conheci uma menina, já tenho que ir embora, enfim. Conta pra gente, assim, tudo isso. Essa última perguntinha aí é. Vou ficar em altos lençóis aqui, hein? É o seguinte, não, mas o circo, o artista circense, né? Como eu falei, eu nasci no Maranhão, que a vida do artista é essa, o circo sempre viajando, né? Passando cidades em cidades, e eu nasci no Maranhão. Eu comecei, porque né, na época o circo era circo-teatro, inclusive, né? A maioria do circo era o circo-teatro, depois foi surgindo também alguns números, então passaram a ser. Primeira parte tinha alguns números circenses, e na segunda parte sempre uma peça, né? Ou um drama, uma comédia, então era bem bacana. E eu comecei a minha vida, né, artística justamente quando criança ainda, porque todas as peças teatrais, ou quase todas, precisavam de uma criança, né? Então, na realidade, eu falei com 8 anos, mas foi bem menos. Eu já, de colo ainda, precisava de um neném, põe ele lá, vai lá. Já ia, sei lá. Então, tinha também as peças infantis, né, que os circos levavam nos matinês, que é a Branca de Neve. Eu já fui anãozinho, porque era difícil ter 7 anõezinhos no circo, então as crianças é que faziam esse papel dos anõezinhos, né? Então, vai eu lá de anãozinho. E depois, quando eu comecei realmente a fazer os números, né, comecei com número de patinação, depois fizemos um número também de bicicleta, né, de ciclismo, que é a bicicleta de uma roda, aquele monociclo de 3 metros, de desmontar. Inclusive, depois eu vim até conhecer também, porque a gente tinha um número, era eu com meus irmãos, né? Mas era um número assim, ele era bacana porque eram 4 irmãos, 4 pessoas, né? Então no conjunto ficava legal. Mas depois eu vim conhecer, inclusive, um dos melhores ciclistas, tinha o Kid Lima, aí, só que o Kid Lima não era muito da minha época. Daí eu conheci o Charles Torres, que, nossa, um grande ciclista, grande, acho que é um dos maiores ciclistas que a gente teve. E aquilo, a criança ela vai se apaixonando, né, pelo aquilo que faz, porque a gente já nasce num mundo encantado, num mundo de fantasia. Então, estava indo o espetáculo, as crianças tudo ali, ó, olhando, ficava prestando atenção com o olhinho vidrado, e no outro dia a gente estava interpretando aquilo que a gente viu. E aí é que vai, aí que começa realmente o artista circense, né? Que começa desde criança. Aí até que veio a parte dos animais. O meu pai comprou o primeiro elefante dele, foi um elefante que ele comprou do circo Tiane. O Tiane vendeu, porque esse elefante ele não era muito dócil, era meio bravinho, tanto é que ela já desceu da carreta correndo atrás do domador. Na época, era o seu Lester. Então, aí tinha esse elefante, que era Ais, um elefante bem danadinho. E depois meu pai foi nos Estados Unidos e trouxe mais 3 elefantes. Aí ficamos com 4 elefantes. Foi quando realmente eu me apaixonei, porque veio o domador americano com esses elefantes, era o Ben Williams. Ele, inclusive, era primo do Gunther Gabe Williams, que trabalhou no Ringling Brothers, o maior circo que tem no mundo, né, 3 picadeiros. Aí tinha, infelizmente, o Ringling, né, fechou, não sei se vai voltar ou não. Mas aí eu me encantei pelos elefantes. Imagina, uma criança, nessa época eu tinha 8 anos, quando chegaram os elefantes, mas para uma criança se enfiar no meio de, né, tanto elefante assim, é perigoso. Tanto é que só com 13 anos de idade é que eu fui começar a trabalhar com os elefantes mesmo, e sozinho. Com 13 anos, eu trabalhei com 3 elefantes, e depois meu pai já havia adquirido mais, a gente ficou com um total de 5 elefantes. Então tinha 3, depois veio mais 2, aí ficou com 5 elefantes.
Eu, com 15 anos, já trabalhava com 5 elefantes. E, assim, ó, eu sempre fui muito apaixonado por elefante. A minha paixão é o elefante. E como eu comecei criança, e o elefante, vocês sabem que a faixa de idade dele em cativeiro vai de 80 a 100 anos, não fui eu que criei os elefantes, eles que me criaram. Porque, né, eu comecei, eu tinha 8 anos, ou com 8, 10 anos, e os elefantes já tinham 27 anos, a outra tinha 15, a outra 30. Então, os elefantes que me criaram. E sempre foi assim, ó, realmente aquele contato como se fosse da família mesmo, né? E elas tinham o maior cuidado, o maior carinho comigo, não deixava, se chegasse alguém perto, ela já encostava também, opa! Então eu me sentia o todo-poderoso, né? Porque ali, já pensou, 5 elefantes ali de guarda-costa? Então foi muito bacana isso. Depois eu vim, no decorrer do tempo, vim trabalhar também com a Baby Elefante, que era do Beto Carreiro, tinha um número assim espetacular, né? E os cuidados também que a gente tem com o elefante é como se fosse uma criança. Banho todo dia, óleo de amêndoa na pele, porque o elefante tem uma pele muito seca, né? Então tem que estar passando óleo de amêndoa para não ressecar, fazendo casco, unha, todos aqueles cuidados com o animal, né? E por aí vai. E tá, depois a Rafa me perguntou também a parte dos filhos, por exemplo, os filhos do circense, que não quisessem ficar no circo, né? Se não quisesse, eu não quero ser do circo, quero estudar para ser advogado. Então, é assim, ó, toda criança circense, na realidade, elas estudam, e é bem complicado, porque o circo, como vive mudando, então a média de uma criança de circo é passar por 9 escolas durante o ano. São 9 colégios durante o ano. Quando o circo ainda está no mesmo estado, fazendo cidades, né, no mesmo estado, ainda facilita mais. Mas quando muda de estado, muda a matéria, muda livro, muda tudo, aí é bem complicado. A criança tem que se esforçar bastante, tem que chegar lá, já pedir livro para o coleguinha, tudo, porque não compensava nem estar comprando um livro, imagina. Vai ficar, às vezes, uma semana ali, né, o circo. Então, a criança estudava 4 dias naquela escola. Então, ia lá, copiava tudo e ia embora. Aí ia pegando a transferência, né? No final do ano, somava as notas, né, no colégio que estava para ver se passou ou não. Até a minha irmã, ela se formou no circo, ela é psicóloga, né? Uma psicóloga, a outra é jornalista, tem meu irmão que fez direito também. Ah lá, teve um advogado, tá vendo? Tem um advogado na família também. Então, essa parte do estudo, a gente não deixa faltar, nenhum circense deixa faltar para os filhos, né? Agora, sobre a opção dele ficar no circo ou sair, é muito difícil uma criança do circo querer sair. Eu acredito. Tem que ter uma outra profissão, né? Porque não pode depender só de uma. Mas é muito difícil, é muito difícil. É muita magia ali, né? Tem tudo de alegre naquele lugar. Por que a criança vai querer sair, né? Claro, é um encanto. Tanto é que era o contrário. Se bobeasse as crianças, né, que fossem assistir o espetáculo, que queria ficar no circo, viajar. Mas era muito difícil. E se isso acontecesse, né, era mais quando estava na fase adulta mesmo, já formado e tudo, mas não saía. Às vezes tinha até uma profissão, trabalhava durante a semana e sábado e domingo ia para o circo. Entendi. Rui, agora ela te fez uma pergunta. E as namoradas? Se achasse uma namorada na cidade, ela tinha que ir embora junto. O que fazia? Não, ela ficava. Por isso é que o circense, ainda mais na fase ali da adolescência, né? Então, era mais ou menos aquela história ali do marinheiro. Tinha uma namorada em cada cidade, né? Olha! Mas era namoro curto, entendeu? Não tinha como manter assim. Ainda mais na época, antigamente, não existia celular, né? Não dava nem para se comunicar. Não tinha nem WhatsApp para levar junto, né? Era mais fácil de dar tchau.
Mas É era isso aí. assim, e as namoradas também sabiam disso, sabia que o circo ia ficar só ali, né, naquele período, depois de ir embora, né? Aham. Então, a rapaziada de circo é bem namorador. Os rapazes, né? Porque as meninas a gente já não deixava namorar. Aí Puta a gente sacanagem, viu, hein? Tudo aí machista. os homens ficavam cuidando ali, falando, não, não vai namorar, não, filho. O cara ficava até com medo de chegar no circo. Mas hoje não, hoje já mudou bastante, né? Hoje já tem mais os circos, inclusive, ficam, permanecem mais tempo na cidade, né? Igual, por Uhum. exemplo, uma cidade igual São Paulo. São Paulo, o circo fica ali 2, 3 anos tranquilo, porque tem muitos terrenos, muitos lugares que dá para o circo Aham. fazendo, se apresentando, né? Aí as crianças têm que Então, mudar tanto de escola, né, coitadinhos? também não precisa É, mudar tanto de escola. Hoje já muito está bem. bem melhor, né? Já está. E os meninos não precisam mudar tanto de namorada, né? Não Melhor precisa assim, mudar né? tanto, né? Ru, Vamos lá. Rafinha, continua aí. então, o Marcelo tá ali quietinho, queria fazer umas perguntas para ele. Em relação à apresentação da Lu, eu percebi que tem assim, uma interdisciplina, né? Tem o teatro, tem o palhaço, o clown, né? Que é a parte do circo, e tem o seu lado também carnavalesco. A minha primeira pergunta é como é que você se descobriu? Agora eu quero ser uma artista profissional, e como que você relaciona isso, né? Todas essas atividades. Então, na verdade, eu fui uma criança sempre muito proativa, muito ligado às artes, ao canto. Eu sempre fui uma criança contestável. Eu fui era aquele sobrinho, aquele neto do porquê, né? E sempre gostei de cantar, de me manifestar. Então percebi desde cedo que acho que seria um caminho a ser seguido. Eu comecei a fazer teatro muito cedo. Eu era garoto, tinha 14 anos. Eu morava em Blumenau nessa época. Eu nasci em Florianópolis, mas eu passei uns anos em Blumenau porque meu pai trabalhava lá. E um vizinho que fazia teatro no grupo da FURB, que é a Universidade de Blumenau, ele me convidou para ver um ensaio. Eu estava ensaiando As Aventuras do Mestre Pedro Patelã, e me convidaram para fazer o pastor. Era um papel pequeno, um papel modesto, mas eu aceitei o desafio, e aquilo foi uma varinha de condão, aquele pirlim-pim-pim, aquela magia que a arte provoca no jovem, né? Aí até me Então, arrepia. eu tenho uma trajetória completamente diferente que a trajetória do Rui, né, que nasceu no circo, né, que viveu aquilo. O Marco começou muito cedo com as práticas circenses. Eu, com 14 anos, comecei a fazer teatro. Aí eu voltei para Florianópolis, mas adolescente. Eu não conhecia muito bem o pessoal do teatro, mas tinha os amigos de música. Então, foi uma época que eu tive banda, de 16 a 20 e poucos anos. Tive banda, toquei na noite, rock and roll, enfim, mil histórias. Então, sempre, a minha trajetória é sempre ligada ao palco de uma determinada forma, né? E aí a gente vai crescendo e, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? Florianópolis não tinha um curso profissional de ator, né, em São Paulo. E o que eu tinha ao meu alcance? Eu tinha o DESC. Então, eu fui fazer o DESC, que era um curso de educação artística, habilitação em artes cênicas. E como sempre gostei muito de música, logo depois que eu entrei na UDESC, eu entrei em 92, eu conheci um grupo, aleatoriamente, numa noitada, numa festa, numa loucura na Lagoa. Conheci um grupo que também gostava de samba, e todos nós, desse grupo, apaixonados por samba de enredo. Então, começamos a nos encontrar, isso fora do carnaval. Todo sábado a gente se encontrava para curtir o samba, para tocar, para cantar. Era uma coisa muito informal, de garoto. Eu, o mais velho do grupo, né? Uma diferença aí mais velho, uma diferença de 3, 4 anos. E aquilo ali surgiu uma bateria show, União da Ilha da Magia, o embrião da escola de samba. Eu me formei, né? As coisas vão indo, a escola, o bloco virou escola. E nesse interim também eu fiz sapateado, fiz 3 anos e meio de sapateado. Então, eu sempre... claro, quando eu entrei na UDESC, eu decidi, é isso que eu vou fazer, eu vou me profissionalizar. Eu me formei em 96, eu tive 2 experiências em São Paulo, completamente distintas, né, no nível das experiências.
mas as duas foram fracassos. Mas, na verdade, eu acho que a vida do artista, né, o Rui Bartolo e o Marcos, e todos os outros que também trabalham com arte, ela é feita muito mais de fracasso do que de sucesso, né? São os tropeços que te fazem levantar, e é isso que te dá aquela calejada, a lágrima corre, enxuga e vamos embora. E a vida seguiu. Em 2005, eu tive a oportunidade, aquilo foi o que mudou a minha vida para um outro patamar, quando eu comecei a trabalhar em navio. Eu também tive uma experiência maravilhosa. Eu trabalhava no departamento de entretenimento, então era um trabalho fácil para um ator, trabalho de animador. Um trabalho facílimo. Trabalhar no navio, viajava pela Europa, pelo Mediterrâneo, né? Seguindo, eu consegui, tinha os esquetes teatrais, então eu consegui colocar uns personagens meus, né? Eu comandava os jogos à noite, o rei do Cruzeiro, a rainha. Então, sempre, de uma maneira ou outra, ligado ao teatro, ao palco, à arte, né? Uhum. E no navio eu trabalhei com um diretor de cruzeiro chamado Bruce Matter, que depois foi diretor artístico do Corteu. Em 2012, numa viagem, eu encontrei com eles estavam na Bélgica, eu já com 44 anos. Eu fui assistir o show e maravilhado, né? Eu tinha visto, me esqueci agora o show, daqui a pouco eu lembro, tanto show, né, o Kidan, eu vi o Kidan em Porto Alegre, foi o primeiro show que eu vi. Eu fiquei, sou amigo do diretor, assisti outro show do Corteu, e foi maravilhoso. E tem uma cena do Corteu em que o palhaço entra de cabeça para baixo, ele cruza o picadeiro numa corda bamba, de cabeça para baixo. É um truque maravilhoso, é uma cena de condução, e ela quebra o clima, maravilhoso. Aquilo me deixou assim, estarrecido. E o Bruce falou, olha, prepara o material e manda para nós. Ao mesmo tempo que eu entendi o convite dele, eu não me emocionei tanto, porque com 44 anos já tão calejado, sabe, tantos, e quando eu tô né? Enfim, e aquilo foi uma outra oportunidade que a vida, que a trajetória, que eu não, né, aquela persistência do ator lá no começo, de às vezes vender o almoço para pagar janta, não sabendo se vai ter o dinheiro para pagar no fim do mês, né? Como é que eu vou conseguir? Eu sempre tive muito trabalho, né? Mas eu tive poucos empregos na minha vida, né? E esses trabalhos, claro, o trabalho do artista é aquela história, tu ganha 5.000 no mês, e no mês seguinte, como é que vai ser? Né? Então, aprendi desde cedo também a ter parcimônia, a não me iludir. O dinheiro, às vezes, muita gente se ilude, o dinheiro é uma grande ilusão que o artista tem que aprender a lidar também. E eu tive a honra, o privilégio, a gratidão de entrar no Cirque du Soleil, né? Até aqui, mais uma vez, eu quero publicamente agradecer ao Gringo. O Gringo foi que filmou, que editou os meus vídeos quando eu mandei para o Cirque du Soleil. Eu convidei ele várias vezes para assistir, acabou não dando, né, em função das agendas, enfim. Mas a hora que voltar, Gringo, segue aberto o convite em qualquer lugar do mundo. 2 convites tu tens. Então, tive esse privilégio de chegar no circo. Então, o meu caminho foi inverso, né? Eu tive toda uma trajetória de música, de palco, de banda, de espetáculos, enfim, de correria para São Paulo. Putz, agora eu participei em 2003 de um reality show da Rede Globo chamado O Jogo. Eu participei em 3 episódios, foram 3 participações super curtas, mas é claro, eu vivi aquilo com grande emoção. E se tu lê hoje, O Jogo foi o maior fracasso da Rede Globo, recebeu os prêmios dos piores programas do mundo, assim, ó. Então, sabe, hoje é engraçado. Então, poder estar no Cirque du Soleil e entrar no mundo do circo, num lugar onde 99% das pessoas que tentam chegar não vão, porque é um funil muito seleto. O Marcos, sabe, o Marcos é um palhaço talentosíssimo, um ator talentosíssimo, um espetáculo espetacular. Ele fez parte, o Alegria é um ícone dentro da história do Cirque du Soleil, e ele viveu, depois ele me confirma quando ele for falar,
ele pegou a ascensão do Circo du Soleil. Ele pegou a nave do Circo du Soleil subindo, subindo, subindo. Eu já peguei a nave num voo mais ou menos mudando completamente a dinâmica. O circo já fazendo 30 anos, com alguns vícios, né, de estrutura, enfim, se remodelando, porque o mundo também mudou muito. Né? Em 1992, quando eu entrei na UDESC, o Bartolo falou ali dos amores. Quando tu tinha uma fichinha, quando tu encontrava um orelhão que funcionava, às vezes tu encontrava o orelhão, chegava perto, pegava, o orelhão estava mudo. Tu não conseguia ver que eu funcionava por ele. Então, o mundo era muito diferente. E isso também, né, se refletia nas artes. Então, eu tive esse privilégio também de conhecer parte do mundo, viajando numa condição completamente diferente da realidade de 98% dos circos do mundo. Eu tive uma história super interessante, só para dar uma pincelada. Eu estava no México, e na frente do hotel que a gente estava tinha um circo muito simples. E a gente foi ver num dia, pagamos, devia ter umas 40 pessoas, uma plateia com uns 400 lugares, 500. Então, é uma miséria de público, né? E o pessoal espalhado, então aquela coisa assim, começa o espetáculo, o pessoal dançando, tô aplaudindo, e aquela parte de cima da lona, que eu me esqueço o nome, aquela parte mais levantada, tudo furada. E daqui a pouco tem uma cena da Lira, a menina chega, a menina linda, super bonita, faz um número dançando, introdução, ela sobe na Lira, daqui a pouco a Lira é suspensa, e tu olha assim, o cabo tem lá em cima uma rodando, tu olha o cabo, 4 peões segurando o cabo, para ela fazer o número na Lira. É um universo completamente diferente do Circo du Soleil, que é Go, é tudo automatizado. Go é o top da tecnologia. E nisso começou a chover forte, e começou a chover no picadeiro. É uma cena que me emociona muito, porque a luz, a chuva com a luz acabou criando uma luz, uma situação tão bonita assim. Eu comecei a chorar porque era um contraponto, né, da simplicidade, da realidade dos circos no Brasil, dos circos do mundo, né, com aquela furado, chovendo, mas aquela luz fez o diferencial e foi um número maravilhoso, né? E por que eu digo isso? Porque em março do ano passado o mundo desabou, o mundo de todo mundo desabou. Então, do dia para a noite, né, toda aquela tranquilidade que o pessoal do Circo du Soleil tem em relação à estrutura de venda, de ingresso, que não se preocupa com nada, tem toda a estrutura, desabou. E mais triste é a situação do povo do circo, o povo do teatro, né? Os meus pares do teatro, do circo, o pessoal da música, o pessoal das artes, no mundo inteiro, mas principalmente no Brasil, que é a nossa realidade, completamente abandonado num país que já não tinha política, e quando tinha as políticas ainda capengas e necessitando uma série de ajustes para que elas pudessem funcionar de uma maneira efetiva e digna para o artista brasileiro, a situação só piora, é lamentável, a gente vê um genocídio. E com isso a gente sofre um pouco, por isso que também foi muito lindo, Marcos, o que tu falou no início do teu centro, o quão importante está sendo isso. Eu tenho sofrido muito dentro do meu universo, né, dentro dessa tragédia que a gente vive no mundo, cada qual dentro também do seu universo. E é o que tu falou, chega um momento que a gente tem que caminhar, a gente tem que pensar, a gente tem que respirar fundo, e senão a gente não suporta. E a gente tem que agradecer, primeiro, por estarmos vivos, e segundo, porque somos artistas. E a arte é o combustível, a arte é aquilo que nos alimenta, que nos retroalimenta, que apesar da dificuldade, que apesar às vezes de ter que vender o almoço para comprar janta, é aquele palhaço que lá no circo mais simples do rincão do Brasil, quando acaba o espetáculo, entra e chora aquele amor que ele teve que deixar na outra cidade, porque ele ama fazer aquilo, ele gosta de fazer as pessoas rirem, né? E independentemente do tamanho do circo, o retorno do sorriso e do aplauso não tem preço. E outra coisa, a gente nunca sabe
quem está nos assistindo e como que essa pessoa vai receber aquele pequeno gesto de amor, aquele pequeno gesto do artista. É isso, é isso. Então, eu sempre procurei juntar tudo e daí botar minha indignação. Eu sou, se você for no meu Facebook, eu sou extremamente político. O artista tem que ser político, a arte tem que incomodar, a arte tem que provocar e a gente tem que procurar ser feliz, né? O dinheiro é uma consequência, claro, o conforto todos nós queremos e merecemos. Mas o que é o sucesso? O que é ser É isso. artista? Desculpe te interromper, querido, mas é exatamente, eu acho que teu depoimento, assim, cria toda uma razão do porquê da existência da nossa live, né? Mostrar que nós não estamos sozinhos, né? Que somos uma grande família unida, né? Cada um no seu canto, mas acreditando no amor que a arte pode promover. Isso para mim eu tô todo arrepiado, emocionado, porque eu vejo que nós não tem quem nos bata, a gente rasteja, vai pelos cantinhos e se infiltra. E lembrando, eu quero fazer uma retrospectiva bem rapidinha para não complicar muito. A comédia dell'arte, né? Ela nunca parou desde o tempo da Idade Média. Eles andavam pelos palácios, pela madrugada dos palácios, fazendo a corte rir, embebedava o clero e aí eles apresentavam os espetáculos por uma mesa de polenta e seguiam adiante para outro castelo medieval. E assim, quando eles chegam na Renascença, eles chegam brilhantes, fortes, e a gente diz, mas como que a comédia dell'arte está tão treinada? Porque ela vinha de pai para filho, né? Andando no meio daquela escuridão, daquele lodo e tudo alegrando. E eu acho que é isso que nós somos, né? Nós somos sempre essa família que podemos trazer amor, arte e alegria, né? E isso eu fico muito emocionado. Eu agradeço muito a vocês por todo esse carinho mesmo. Não estou encerrando, mas eu me emocionei muito com a fala de todos vocês e eu não podia deixar de me manifestar nesse momento. Eu falei que essa live ia ser especial, olha aí, ó, tá vendo? Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para o Cazu, que eu acho que vai culminar em alguma coisa parecida com essa conversa. Cazu, você estava lá no Solé, você ficou lá anos num ponto assim que todo mundo gostaria de estar no seu lugar. É isso que o Marcelo estava falando, que é uma coisa que é quase impossível. E você estava lá. O que motivou no teu coração de você falar, não, eu vou voltar e eu vou fazer a minha companhia? E essa mudança, porque ali você era um artista, né? É um artista, mas lá era né, todo, digamos, o glamour do ponto que você estava. E aí você vir e montar a sua companhia. O que te motivou internamente a fazer essa transformação na sua vida? Bem, antes de tudo, né, agradecido aí. Marcelo, muito bacana o seu depoimento, né? E conseguiu o que conseguiu porque abriu mão, né, de querer buscar tanta excelência e começou a viver a sua própria excelência, né? E as coisas acontecem quando a gente abre mão, né, dos resultados. Aí você vê que aí você viveu uma experiência incrível. Eu vi que você está com a camisa, né, do Corteu também. Eu tenho essa expressão, porque eu também trabalho com linguagem corporal. É muito bacana como você trouxe tudo na sua tela mental e você reviveu isso, né? E é isso que te dá o gás de ser quem você é. E parabéns, não só pelo profissional, mas desconhece do quão incrível é. Tem muita força ainda em você, tem uma áurea muito bonita, né? Continua. Eu também tive minha experiência com carnaval, né? E tudo que é dor, né, vem para nos ensinar mesmo, né? Às vezes a gente dá as costas para algumas emoções, mas né, elas ficam cutucando. Como aqui no curar, a gente não cuida dos sintomas, né? A gente cuida da causa, né? Do que criou, né? Por isso que eu falo sobre as coisas do remédio. O remédio elimina os sintomas, né? Mas não a causa. Então, a causa disso tudo é esse amor que você tem, né? Nunca desistiu, na verdade, né? E não desista, porque você é pura arte. Um depoimento muito, muito bonito. O coração não falseia sentimentos, né? Aí
Minha admiração por você, Marcelo. Parabéns mesmo, tá? E, Lu, vamos lá. Oi! A minha história é meio parecida com a do Marcelo também, porque eu sempre tive na mente uma música assim, Deixa a Vida Me Levar, né? Só que depois de alguns anos eu comecei a pegar o leme, né? E comecei a ser mestre de mim mesmo. Da né? sua história, né? Comecei a fazer a minha história, né? E durante muito tempo da minha vida eu fiz as coisas que muitas das pessoas queriam que eu fizesse, e eu só fazia porque se eu não fizesse eu ia perder o meu lugar, né? E eu não tendo um lugar, iria me sentir meio, mas não estava sendo eu, na verdade, né? E quando eu comecei a ter essa consciência, aí as coisas começaram a mudar, porque eu comecei a ter um lugar, sentir pertencente em tudo que eu colocasse a mão. Então, no Circo do Soleil eu tive uma experiência incrível, né? Foram 8 anos de, nossa, muita coisa boa. Eu não tenho nada a dizer, a não ser coisas espetaculares. Eu sou muito grato, né? O Circo do Soleil não é uma escola, conforme o Marcelo quase mencionou. O Circo do Soleil procura os melhores artistas do mundo, é bem seleto mesmo, né? Eu entrei, como ele mesmo disse, né, na ascensão do circo, onde nós mesmos negociávamos nossos próprios cachês. Aí começou essa bolinha pequena de neve que foi crescendo, 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 começou a se reestruturar, né? Eu consegui fazer uma trajetória muito legal, sair com as portas abertas, com grandes amigos. Ano passado, conversei com o Pierre Parisiense, né? E o novo diretor também, né? Do Alegria, porque o Alegria voltou, então eu estava lá conversando, tipo, eu até gostaria de fazer, mas que fosse apenas 3 meses, porque eu tenho minha companhia, então eles não queriam, lógico que eles não iam gastar uma fortuna para poder estar lá, né? Mas enfim. Quando eu pedi as contas do Circo do Soleil, e por mais que as pessoas falam, você é maluco, é o sonho de todos os artistas circenses, cantores. Por isso que eu pus essa pergunta aqui, ó. É porque eu falei, mas como assim? É a Hollywood, né, Marcelo? É a Hollywood que faz artistas, né? E quando eu falo sobre nós artistas, não são só os artistas, mas engenheiros, técnicos de som, né? Hold, né? Músicos, muita gente quer fazer parte dessa fábrica de sonhos, tá? Quando eu pedi as contas, e eu estava conversando com o Pierre Parisiense e com o Michael Smith, acho que é o Mike Smith que está como diretor também do Alegria, o próprio Michael Smith falou assim, você tem certeza, Cazu? Olha o seu salário, olha o que você fez, olha o que você criou, suas performances, né? E quando eu pedi as contas, uma coisa que foi muito clara para mim é assim, foram 8 anos, mas eu tenho amigos, né? Eu tinha amigos que estavam lá há 20 e poucos anos, né? E eu observava aquilo como uma passagem, assim como todos nós estamos fazendo uma passagem, tem que ser inspiradora por esse plano, né? Que sejamos inspiração, e por isso que nós somos artistas, né? Para escrever, para materializar e colocando ação, né? A gente coloca tudo isso aqui, para as pessoas possam se inspirar nisso, né? E eu lembro que o Michael falou assim, Cazu, se você sente que já bateu no teto, né? E você vai ficar aqui apenas pela grana, né? Não estou te incentivando a nada, mas você tem uma trajetória interessante. Você nunca pensou em fazer algo seu, né? E eu disse assim, lógico que já. Nesses 8 anos eu já escrevi tudo que eu preciso, né? Então eu pedi as contas do CIRC, uma para acolher também a minha avó, né? Ela veio a óbito aí há 2 semanas atrás, né? Uma pessoa incrível, ensinou muita coisa, né? Muita coisa. Isso é muito gostoso. E a outra também, porque o meu pai também tinha falecido, e alguém tinha que vir para cá, para ficar com a minha avó, cuidar das coisas, e, tava tudo bem, tava tudo certo, eu criei 5 performances para o Circo do Soleil, né, das quais eles utilizavam até pouco tempo, então quando eu saí de uma forma muito bem acolhido, né, bem assessorado também. Há uma coisa que as escolas também aqui ensinam, né, ensinam você a ser um bom artista, um bom ator, né, mas também poderiam ensinar a ser ao artista entender sobre o fator de empreendedor, ser empresário de si mesmo, né? Porque até mesmo quando eu voltei, né, eu tinha toda uma assessoria, mas acabei caindo na mão de alguns empresários aí, né, bagres ensaboados. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando eu pedi as contas do Circo do Soleil, eu sabia por que eu estava saindo, né? Já tinha tudo
planejado, mas visualizado, porque o hoje só acontece porque é consequência do ontem, né? Então, eu me dediquei muito, né, para desenvolver a Universo Cazzu, né, que é música, performance, humor e poesia, e é uma empresa de entretenimento com foco corporativo e cultural, né, um nicho que eu encontrei para trazer o circo e desmembrar esse processo do circo para atender as pequenas e grandes empresas, né, daqui da América Latina. A minha saída do Circo du Soleil foi muito marcante, porque eu saí quando o Cirque veio para o Brasil, né? Eu já estava pedindo as contas do Cirque um ano antes do Cirque vir para o Brasil. E foi muito legal, porque o próprio Pierre parisiense, o Michael Smith, falou assim, Cazzu, não sai agora, nós estamos indo para o Brasil, né? Você vai poder se relançar no seu país. Você já imaginou, né, o quanto você vai economizar com assessoria de imprensa, o quanto você vai economizar com tanta coisa? Olha só que bacana, gente, né? Olha só que legal, né? E aí eu falei assim, meu, lógico! Então, quando a Alegria veio para cá, eu não precisei gastar muito, né? para aparecer, e ao mesmo tempo eu não poderia dizer para a mídia que eu estava saindo, né? Mas eu sempre dava aquela coisinha, né? Abrindo os caminhos, tal. Então, eu saí pedindo as contas do circo muito feliz, né? É uma experiência muito espetacular, na qual eu apliquei, né, todo esse processo educacional, empresarial, motivacional e de respeito, né, mútuo em um trabalho de equipe. E percebendo, né, essa minha caminhada, eu acabei também acessando esse lado terapêutico, porque eu sempre fui muito da natureza. E quando a gente olha para a natureza, a gente acaba se encontrando, porque a natureza é colaborativa. Sim. E se a natureza é colaborativa, você pode aplicar, né, exercícios dentro de onde você está, no teatro, na família, na sua empresa. E foi essa forma que funcionou muito bem, né? E vem funcionando o Universo Cazzu. Mesmo com o que está acontecendo, nós não paramos, né? Então, eu posso dizer a vocês que o Cirque du Soleil continua sendo, sim, uma das maiores empresas de entretenimento para se trabalhar, independente do que aconteceu, né? O Guy La Liberté, junto com o Franco Dragoni, né? Eles se juntaram para comprar o Cirque du Soleil, enviaram propostas, mas outras pessoas, né, acabaram comprando, assim, da mesma forma como que está, né? Fechou, mas ainda está rolando um business, vai voltar, vai, né? Vamos esperar o que vai acontecer, tá? Mas Franco Dragoni e Cirque du Soleil juntos seria uma coisa espetacular. E aí, cheguei no Brasil, né? Juntei bastante dinheiro, né? Fiquei lá praticamente 8 anos, então eu juntei muito dinheiro, sim, né? E eu juntei porque eu sabia que aqui no Brasil, algumas coisas, né, tem que ter aquele jeitinho brasileiro, e quando você não tem muito contatos, né, parece que as coisas ficam meio travadas, brecadas. Então, eu escrevi projetos de Lei Rouanet, editais, sabe? Não consegui nenhum edital, não consegui aporte na Lei Rouanet, tentei de novo, e se eu tivesse deixado o meu projetinho da Universo Cazzu na gaveta, estaria até hoje. Então, o que eu fiz? Eu investi todo o dinheiro dos 8 anos que eu juntei com o Cirque du Soleil para construir o Universo Cazzu, para comprar tudo, a um ponto que chegou uma época que eu não tinha um tostão para comprar uma pizza, né? E aí eu precisava de alguém para vender, né? Eu não dava para fazer tudo, né? Então eu encontrei um rapaz, né? E ele me ajudou no começo, né? Então, e ele me ensinou uma coisa também, né? E serve para ele. Vassoura nova varre bem, né? Quero ver essa vassoura varrer bem daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Então, no começo foi muito bom, né? Tive meus escorregões, mas a semente foi plantada, né? E quando nós colocamos amor, né, intenção e ação, as coisas se materializam, né? E de uma forma muito bacana. E aí eu aprendi a ser empresário, né? Aprendi que determinadas coisas precisam ser sim e não, né? Porque é filho, né? E que você tem que nutrir, né? E as empresas hoje em dia, elas acabam falindo porque a gente deixa de servir. E quando você deixa de servir apenas para receber, né? Não funciona muito bem, né? Não vai tão bem aí na estrada. Então, eu abri o Universo Cazzu, depois do Cirque du Soleil. O Cirque du Soleil continua, assim, nas minhas costas, aquele sol, né? E que continua iluminando, sim. O Marcelo sabe muito bem como que é isso.
eu apliquei dentro da Universo Cazzu alguns contextos que ajudou muito, né? E que eu via que não funcionava muito bem lá, né? Eu falei, opa, então posso aplicar aqui e melhorar isso, né? Então foi um espelho. E foi muito bom, muito gostoso mesmo. É um aprendizado incrível. Eu recomendo para as pessoas, né? Tenho certeza que o Cirque du Soleil vai voltar, porque né, é um brand muito forte, né? Muito encantador. Mas não menosprezando também alguns dos espetáculos e circos nacionais que também tentam buscar essa forma de aprimoramento, né? E no demais, eu tenho o Universo Cazzu, né? Um produto muito gostoso, né? Muita gente já se passou pelo Universo Cazzu, né? Eu sempre falo que sem essa engrenagem, porque os artistas e todos os envolvidos são um combustível disso tudo, né? Posso estar à frente, né? Mas para que isso pudesse acontecer, né? Eu tinha que fazer a minha parte, a minha primeira parte. O que acontece com muita gente que vem aqui, e vem muitos diretores de teatro e cinema, né? Às vezes, nós, como seres humanos, pensamos que precisamos de muita gente para realizar as nossas coisas. Mas quando a gente traz uma consciência e começa a perceber que nós somos tudo para fazer qualquer coisa incrível e que são as pessoas que precisam da gente, as coisas começam a mudar, né? Onde entra o processo colaborativo. Você começa a colaborar com você mesmo e com tudo ao seu redor. E aí é como a natureza, né? As coisas vão ramificando. Isso é muito bom. É verdade. Gente, não parece, mas a gente está com 1 hora de live. E aí, a gente tinha um monte de pergunta ainda. Vocês incríveis, inclusive. Arrasada. Aí, não sei, mestre Newton, a gente não pode atrasar nem um pouquinho? Como que funciona? Não, eu acho que a questão não é atrasar, né? A questão é ela não ficar muito longa, porque depois as pessoas perdem o interesse em assistir. Mas eu acho que a gente pode prorrogar mais uns 15 minutos, 20 minutos, se a gente conseguir, né? Para poder concluir algumas coisas e ir fechando ela harmonicamente. Eu acho que sim, podemos fazer isso. Tá. 3 perguntinhas, né, Lu? Uma para cada. Ou se não, a gente podia fazer uma pergunta coletiva, pode ser? Aí vocês falam livres, todo mundo? Pode. Eu vou para uma pergunta aqui que eu acho que assim, ela é relevante até por conta assim, de nós como escolas também. Eu acho que é uma pergunta que casa muito com aquilo que a gente sente, que a gente vive, né? Vocês todos praticamente começaram bem jovens, bem novinhos, né? E se vocês pudessem passar uma mensagem para os pais, né, que vê que a criança ou ela gosta muito, ou ela tem habilidade, ou nem por isso, porque simplesmente a criatividade, a socialização, a atividade física, seja o que for, essa importância do fazer arte, o que vocês diriam para esses pais? E se vocês puderem entrelaçar com a história de vocês enquanto crianças e com essas oportunidades, seria muito legal. Deu para entender? A pergunta é meio doida, né? Achei incrível, perfeito. Acho que a gente pode começar pelo Rui, depois vamos O Rui está muito quietinho, vamos no Rui. Vamos no Rui. Então, mas é o seguinte, da pergunta que você fez das crianças, né? Pelo que eu entendi, é isso, que gostariam também Qual a mensagem que o senhor daria para os pais das crianças? Deles darem oportunidade para os filhos fazerem arte? Então, inclusive, nós, como eu mencionei, nós tivemos ali em Brusque, né, a escola Oliver Carminati, por 5 anos, que foi uma escola que ela era em conjunto com a prefeitura de Brusque, e nós atendemos lá, eu acho que cerca de 8.000 crianças, mais ou menos, né, todas no contraturno escolar, e que foi bem legal, foi uma experiência legal, porque com isso a prefeitura ela deu também oportunidade de muitas crianças, né, que não têm acesso a esse tipo, né, de cultura, poder participar. Inclusive, nós tivemos várias crianças ali que nunca tinham nem entrado dentro de um circo, que nunca tinham assistido um espetáculo circense, justamente por falta de oportunidade. E esse projeto foi um projeto bem bacana, foi bem legal, né, que foi feito.
após, né, logo em seguida, após o término desse projeto, foi junto da prefeitura, nós continuamos com uma escola de circo lá em Brusque, né, que é a escola da Trupe Bartolo, inclusive dentro de um galpão, que são amigos nossos, tem a dona Cátia, o seu Gustavo, né, lá de Ralph Papo, que é lá de Brusque, eles nos deram essa oportunidade, e ali nós estávamos dando aulas tanto para crianças, né, também, que não tinham condições de arcar com a mensalidade, a gente abriu para essas crianças, e também para as crianças, né, da rede particular, das escolas, que também ficaram super empolgadas, e estávamos com esse projeto, estávamos dando essas aulas até março do ano passado, quando, infelizmente, surgiu essa pandemia que pegou o circense em cheio, o artista em geral, não só de circo, como de teatro, músicos, cantores. Nós temos vários amigos que tocavam até em barzinho e foi impedido. Atores também, pessoal de teatro, e o circo em geral. O circo foi assim, olha, ninguém esperava, nem o mais pessimista imaginava, tanto é que quando começou essa pandemia, todo mundo achou que ia durar, sei lá, 2, 3 meses, né? E não, e foi indo, já se passaram um ano, e o que é pior, esse um ano com os circos fechados. Os circos tiveram que realmente, o artista de circo ele teve que mostrar, não, está mostrando que tem que ser de circo mesmo, porque não é fácil você pegar, tá ali com um trilho, a família toda, né? E de repente acabou, parou. E o artista, o que ele faz é aquilo, como que ele vai chegar numa cidade, vai se contratar o trapezista, o globista, o aramista. Então, tiveram que adaptar, contar, inclusive, com o apoio, né, da população. Muitos ajudaram, algumas empresas estão ajudando ainda, porque realmente o circo está passando um momento, né, um período muito difícil. E o que é pior, né, tá o mundo artístico todo. E o que é pior, não se sabe quando vai retornar. Não se sabe, esse que é o pior. Né? Até os artistas sempre falam, nós somos os primeiros a parar e vamos ser os últimos a retornar. Então, isso é bem, bem complicado. Né? E assim, como eu falei, até tem sempre de vez em quando passa até nas redes sociais aquela cena, né, do Sylvester Stallone falando que a vida é dura, então não se trata de quanto você apanha da vida, se trata tanto que você aguenta apanhar para poder sobreviver. E o artista circense, ele não só, eu falo circense porque como eu sou de circo, mas o artista em geral, né? Em geral, eles estão tendo que ser muito fortes, muito mesmo, para poder aguentar, apanhar e ficar de pé. Né? Com certeza vai logo, a gente tem muita fé em Deus, logo vai retornar, tudo vai voltar ao normal, né? Tem que voltar. Tem que voltar e vai voltar, a gente sabe, tudo. São três coisas. Meu pai sempre me falou, me ensinou, né? Falou, olha, quando a situação estiver muito ruim, você tem que falar 3 vezes, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. E quando a situação está muito boa, você também fala, isso vai passar. Isso também vai passar. Vai passar. Né? É isso mesmo, isso mesmo. E a gente nós também estamos aguardando, pretendemos assim que retornar, que essa pandemia, né, passar, estamos torcendo por essa vacina, de vacinar logo toda a população, né, toda a humanidade. E vamos retornar com o circo, vamos retornar com a escola de circo, tanto em Brusque, estamos com um projeto de colocar uma escola de circo aqui em Canela também, então isso é bem legal. Hoje eu estou aqui em Canela, como eu falei, fazendo um trabalho também, até numa loja, uma das lojas aqui da Floribal, que é uma loja de chocolate, é o Império dos Dragões. Então, a gente teve essa felicidade, que é uma loja temática, e que nós até estamos com um show já preparado, montado, para ser apresentado dentro dela.
A Por isso adaptação, né? é, É artista, né? Já não, adaptou, olha aí. artista, ele se apresenta. Se eu te falar que eu já fiz uma apresentação em cima do, sabe, aquele do ponto de ônibus que eles têm elevado, eu já me apresentei ele O em cima telhado do. do ponto. Então o artista é Isso aquilo, mesmo. né? Tá E certo. igual tem aquela música também do que o Chitãozinho Chororó canta, né? Que nós somos artistas, né? A música dele fala que o artista nasceu para cantar e canta em qualquer dia, em qualquer lugar. Isso vale para todos os artistas, tanto circo, Exatamente. teatro, músicos, né? E Nós vamos temos, retornar. Os pais, ele voltando à sua pergunta também, né? Já estou terminando. Eles é uma arte que é bacana, é legal, independente da criança vinha se tornar um profissional da área ou não, mas mexe, o circo prepara para o equilíbrio, coordenação motora, combate ao sedentarismo, então tem vários Da benefícios, né? alegria, né? Alegria, Principalmente nem agora, se da fala, alegria. nem se fala, É né? isso mesmo. E é É por isso aí. mesmo. E os meninos? Quem fala? Então, eu acho essa questão, o que falar para os pais, né? Eu acho que a arte ela é tão importante na vida de uma criança quanto a alfabetização. Eu acho que através da arte, nas suas mais diversas formas, né? Teatro, música, dança, escultura, enfim, é como o Bartolo falou, a criança que é estimulada, ela vai ser um adulto melhor, independentemente da profissão que ela escolha fazer, né, seguir. Eu tive o privilégio, nas minhas andanças, em 2010 e 2011, eu desenvolvi um projeto chamado Hora do Conto por Santa Catarina, eu consegui viabilizar 2 anos esse projeto, e eu viajei em 90 cidades de Santa Catarina, pequenas cidades, pequenas quando digo, cidade que não tem shopping, sabe, aquela cidade que ainda tem aquele ar brejeiro, aquela coisa de interior, um pouco mais inocente. E eu ia nas escolas públicas e eu me apresentava para as crianças de primeira, quarta série como um contador de histórias. Então, eu não tinha figurino, era uma roupa básica e eu convidava essas crianças a viajarem comigo. Eu contava que vinha de uma família muito pobre e que eu comecei a utilizar a biblioteca da minha escola, e aí eu descobri a biblioteca da minha cidade. Estudei e conheço o mundo todo. E de uma criança até o Japão, mas sem viajar através dos livros. Então, contava uma história tal, e no final, eu convidava essas crianças a fazer um juramento. Uma coisa simples, eles juravam: prometo que a partir de hoje farei do livro meu melhor amigo. Vou lê-lo por todos os dias da minha vida, pois só assim farei do meu país um lugar melhor para viver. Digo isso porque provavelmente eu nunca mais vou ver essas crianças, mas eu não sei como eu toquei a vida dessa criança. Vai que ali no meio tenha, né, um Rui Barbosa, uma Clarice Lispector, um Procópio Ferreira, um Yamandu Costa, enfim, um cidadão consciente da sua posição na sociedade. Então, é fundamental. A gente não sabe quem a gente toca. Quando eu estava em Lisboa com o Corteu, de 19 para 20, na virada do ano, eu recebi uma mensagem no Instagram, acordei, tinha uma mensagem no Instagram, e eu comecei a ler, eu li 2 vezes para entender, e eu comecei a chorar compulsivamente. Era a mensagem de uma menina que tinha visto uma matéria na televisão, e ela estava com o pai, e na hora o pai dela falou: é o Marcelo. E ela perguntou: és tu aquele animador do navio em 2006? Quando ela era uma, sabe? Então, olha só, eles lembravam do animador de um cruzeiro que eles tinham feito, sabe? Uma coisa singela. E ela assim, ó, e hoje eu trabalho com teatro, eu lembro dos teus esquetes, entende? E eu trabalho com teatro, ela tem um grupo de poesia, de intervenção, tal. Então, olha que interessante, cara. Então, a arte é fundamental. Tanto quanto uma criança tem que saber ler e escrever, e não saber ler e escrever somente, é interpretar, é entender, porque analfabeto funcional é o que a gente mais tem, né? Então, a arte é fundamental nesse sentido, e é isso, é muito prazeroso poder ter essas experiências pelo mundo, e como o Luiz falou,
o Rui falou, né, vai passar, vai passar. Eu lembro da minha avó que ela falava o seguinte: dia de muito, véspera de pouco. Então é isso também, né? Quando a gente está bem, a gente tem que pensar, a gente tem que ter parcimônia, porque o vento muda, né? E, enfim, de um lado para o outro, eu acho que é isso. A arte é fundamental, a arte é transformadora, a arte é o que nos mantém vivos. Se não fosse a arte, meu Deus, essa pandemia seria como que as pessoas desafogam as suas angústias. É no cinema, é numa música, é numa poesia, é tocando um violão, é tocando um instrumento, né? É lendo um autor, é fazendo uma escultura. Então, arte é vida. Sou muito grato. É o alimento da alma da gente, que faz a gente ficar em pé, né? Por aí. Cazu, quer complementar? O Rui e o Marcelo já falaram, né, bastante coisa aí, e a arte ela é fundamental mesmo, né? Eu tenho meus filhos e eu saio daqui no meu galpão, né? E a gente está sempre se reinventando, né? Como eu falei para vocês, nós não paramos, né? Mas não que eu tenha que me sentir orgulhoso por isso, porque eu tenho muitos amigos de donos de circo, né? Amigos de teatro que estão realmente parando, né? E precisam se reinventar. E quando eu falo que muita gente passa por aqui, passa porque o mundo está congelado, né? Tem um lugar da mente humana, que é um lugar que eu não mexo também, né? Que só tem 3 funções, né? Que é o nosso cérebro antigo, arcaico, né? Que é ação, fuga e congelamento, né? E olha como o mundo está congelado, né? Então, a melhor Estamos num karma coletivo, né? é bem isso, porque o ser humano quer ver para crer e desconhece de todo o seu potencial, de todo o poder que começa por dentro, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Quer se conhecer, né? Mergulhe intimamente, né? Sócrates falava sobre isso, né? Conheça-te a ti mesmo e conhecerá todo o universo e o próximo, tá? Vocês já fazem, né, um papel muito importante, cada um de vocês contribuindo, né, e sentindo pertencente no dom de cada um. Então, parabéns a todos, né? Eu me coloco nesse lugar também, que além de palhaço, eu faço muitas outras coisas. A gente se adaptou, sim, né? Também fazendo nossos eventos online, né? Tinha separado até um vídeo aqui, mas o vídeo tem uns 40 segundos e a gente está com pouco tempo. Mas, Não tem problema não, a gente passa sim. agradecido. Mensagem para os pais, porque eu também sou pai, né? Não permita, né, que algumas das informações façam com que vocês, pais, né, adormeça a sua criança, né, porque é a criança interior que é responsável pelas aventuras e prazeres, né. Nós não precisamos transferir todo esse medo e todo esse pavor para as crianças, né. É só trazer um pouquinho de raciocínio, né. Nós somos mamíferos, né, assim como alguns dos animais. Então, tem muita coisa que a gente potencializa através da mente, da criatividade, porque a mente não sabe distinguir o que é real ou imaginário. Né? Então, trazer a imaginação para a tela mental, né, de um mundo melhor, das criatividades, da arte, do teatro, de tudo que você possa imaginar. Eu cresci brincando com uma batata e palito de fósforos, né? E isso eu tenho até hoje, meu pai me ensinava isso. E me fez quem eu sou hoje, toda essa minha trajetória que me trouxe até aqui. Mesmo em zigue-zague, né? Eu sabia muito bem onde ia, onde queria chegar, porque os meus pais nunca me forçaram a ser o que eles queriam que eu fosse, e sim respeitar as minhas decisões, né? Então, aos Porque pais... os pais transferem muito essa coisa, né? De querer que o filho siga a profissão deles, né? E cada um é único, né? E é único. Não vem com esse papo assim de, palhaço, né? Da mesma forma como falar, palhaço não dá dinheiro, né? Mas o dinheiro é consequência de um trabalho bem feito. E quando você coloca ação, né? Intenção, amor no que você faz, o resultado vem, né? Esperando 9 meses para nascer, né? Não importa o passo que você dá, mas o importante é dar esse primeiro passo. O primeiro passo não vai te chegar, não vai fazer você chegar onde você quer, mas vai tirar você já do lugar onde está. Isso é muito importante, né? Exatamente. Mostra o vídeo para nós. Isso, vamos passar o vídeo e aí depois a gente deixa as considerações finais, né? E o Niltinho faz o final, certo? Agradecido, então vou pôr sim, né? Tá. É a forma que a gente encontrou de se adaptar também, então vocês vão conhecer um pedaço do universo Cazu e que a gente vende online também, Tá. né? Agradecido mesmo.
Como faz para assistir agora? Como faz? Por favor, avise para Agora você fala, agora Lindo. você faz a propaganda para a gente aí. Agradecido, gente, agradecido mesmo. É como o Marcelo falou, né, o Rui também, quando eu menciono que as dificuldades fazem com que a gente, né, realmente se reinvente. E todos nós somos contorcionistas na vida real, né, com os desafios, com os problemas, com tudo. E como o Bruce Lee falava, né, fight like a water, né, se encaixa sobre isso tudo. É um universo que às vezes se transformou nesse projeto online, onde as empresas também estão comprando, né, e parte da lucratividade também, eu tenho que fazer minha parte aqui, né, tentando colaborar com cesta e algumas coisas, né, e também tem uma família para criar, mas eu acredito que todos têm o direito, sim, de desenvolver, de criar e sair desse processo limitante que não é possível, né? Então a gente se reinventa mesmo, se reinventa. E é como o Rui falou e o Marcelo falou, tá bom? Aproveita, porque isso vai passar. Tá num momento ruim, respira, vê o que isso está te ensinando, porque isso vai passar. Então eu agradeço, né, de coração aí a todos vocês e o vídeo é bem isso mesmo, a gente se adapta, né, a qualquer situação, like a water, né, igual uma água, né, nada pode nos parar. Exatamente. Muito bem. Gente, eu acho que a gente queria falar tão mais, né? Dá até uma tristeza de falar que a gente está aí nos segundinhos finais, né? Peraí, o que o gringo tá falando? Cazu, depois manda esse vídeo pra gente que a gente posta na rede social da FEBAC, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma propaganda, passar o telefone de vocês, não sei se o seu Rui ou o Marcelo estão com alguns outros projetos, fiquem à vontade também para falar, tá bom? Vamos dar... Na verdade, eu estou, como eu estava falando, quando começou essa pandemia, eu acabei voltando para Florianópolis, onde eu estou até hoje. Né? Ainda estou pendente do circo, ainda quero voltar. Eu acho que ainda tenho mais alguma história para fazer no Circo de Solé, no Corteu. O circo está para voltar. O Marcos bem colocou, o Guila Liberté e o Franco Dragoni tentaram voltar ao comando do circo, mas os credores, né, acabaram montando um grupo e assumiram o circo. O circo está trabalhando, tem um núcleo pequeno para reestruturar, para colocar o circo de novo na rua, mas, claro, depende de uma série de vetores, vacina é muito complexo, mas a intenção dele, se voltar, seria pelos shows fixos de Las Vegas, e aí, devagar, de uma forma mais devagar, para que não tenha que parar novamente, os shows voltando, acredito que a partir de 22, essa é a nossa expectativa. Então, eu resolvi me dar um sabático, né? As pessoas começaram naquela loucura de live, falei, olha, vou dar um sabático, então estou esperando, estou cuidando de mim, Tá certo. Preparando para esse retorno, para ver se daqui a uns 3, 4 anos eu possa ter uma condição, como o Marcos teve também, eu penso em ter um canto, de repente não um show tão ousado, e aqui eu já quero parabenizar a ele e ao Rui por essa coragem, sabe, de empreender, coragem que eu não tenho, sinceramente. Cada um é de um Porque jeito, né? é tão difícil, né? Então, assim, ó, fica aqui o meu aplauso, o meu reconhecimento. O Rui ainda não assisti, mas o Cazu tive o prazer de assistir em Florianópolis. Né? A gente se encontrou rapidamente depois do show, mas eu acho bravo assim esse empreendedorismo, né? Então eu espero voltar aí em 22, mais uns 2, 3 anos. Aí eu também penso depois eu tenho um terreno no norte de Santa Catarina, sempre penso, fazer um teatrinho, mas será que vai? Será que não vale? Meu Deus do céu, é tão difícil. Mas vamos ver. Deixa a vida nos levar, a vida leva aí. É isso. Eu só quero te dizer uma coisa que eu aprendi na minha trajetória, tá, Marcelo? Que o difícil é tudo aquilo que a gente não quer fazer. Esse é o impossível. Só para a morte tem solução. O resto, se a gente tiver vontade e
confiança a gente faz. Então, toca a ficha porque tu vai vencer. Tenho É certeza. verdade. Aqui nós Obrigado. temos Eu quero agradecer. exemplos maravilhosos, né? Eu quero agradecer, Newton Filho, mais uma vez à federação, né, ao Rui, ao Marcos, a todos que participaram, ao Gringo, a Luana, a Rafa, ao Rony. Enfim, um grande prazer, mais uma vez, obrigado por fazer parte desse momento tão importante. E aqui já fica o meu abraço a todo artista de circo e de teatro pela sua passagem no dia de amanhã. Obrigado. Bom, eu acho que aqui a gente vai encerrando a nossa live e eu gostaria muito de agradecer imensamente essas aulas que nós tivemos, né, nesse curto espaço de tempo, porque esses depoimentos todos nos valem para termos a certeza absoluta que estamos no caminho da luz, né, no caminho certo, e que nós somos realmente os emissários de luz para poder transformar esse nosso congelamento num suco delicioso onde todos nós vamos saborear muito bem. Muito obrigado a todos, meu coração está muito emocionado por a gente poder estar juntos, de mãos dadas e nos reencontrando, porque isso eu tenho certeza absoluta que essa é uma única família e a gente está se reencontrando aos poucos. Gratidão, gratidão ao universo e a todos vocês por estarem aqui com a gente. Muito obrigado. Obrigada, meus queridos. Foi um prazer, uma honra. Eu teria ficado aqui muito mais tempo. Todo mundo acho que ficaria, né? Mas como o Newton falou, aí o pessoal acaba não assistindo. A gente quer que todo mundo escute a gente um pouquinho, né? Então, muito obrigada. Fala, Rafa, desculpa. Foi tão bacana que houve uma interação muito grande no nosso Facebook, né? No Facebook da FEBAC. Tem muita gente desejando. Depois passem lá, tem muita gente desejando muitas coisas e conversando e parabenizando. Então, foi realmente uma conversa maravilhosa. Obrigada, gente. Gratidão, gente. Obrigada. Tchau. Agradecido. Beijão para vocês. Tchau, Obrigada. gente. Todos fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem em casa. Valeu.